Deus abençoe todos vocês. Estamos mais uma vez aqui para esclarecer algumas perguntas, umas dúvidas de algumas heresias que têm sido pregadas na sinagoga de Satanás. Isso provém, ou então eles herdaram da mãe, a grande Babilônia, que inverteu tudo. Criou um caminho amplo para ir para o céu, abriu uma porta larga e enganou as pessoas. E os homens e mulheres foram para o inferno, mas aqui na terra acreditaram que iriam para o céu. Eu sei que são 3 dias intensivos já de oração, né? E jejum. Glória a Deus. Muito jejum, muita oração. E mesmo assim, a igreja não terá vitória se não viver a prática da oração de jejum. Estou a falar à igreja. E um tolo poderia dizer: aí os homens precisam jejuar e orar para ir para o céu. Os precisam para o Senhor Jesus. Mas como permaneceres no caminho? Depois de muita tentação. Vivemos em um mundo difícil. Tempos maus. Homens maus. Perversos. Muita tentação, provas. O que você esperava? Por isso, os tais que estão a dizer que não precisa isso, são verdadeiros cadáveres, prisioneiros de Satanás. Os tais que ensinam que o homem não precisa viver a prática de oração e jejum, porque alguém já passou a noite em oração e jejuou por nós, estão doentes, estão possessos de demônios, são miseráveis, espiritualmente falando, não têm vida, vivem em pecado e acreditam que o céu será a futura morada deles. Como se enganaram. Glória a Jesus. Jesus instruiu os seus discípulos que eles iriam jejuar. Chegou alguém até Jesus e disse assim, discípulo de João Batista: por que jejuam os fariseus e nós também, mas os teus discípulos não jejuam? Mas uma coisa eles não falaram: e você não jejua. Nunca entendesse isso, né? Por que eles não vieram indagar Jesus? Você não jejua por quê? Se João jejua, os fariseus jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, e tu e seus discípulos não jejuam. Não. Por quê? Porque Jesus vivia a prática de oração e jejum. E os seus discípulos? É verdade que eles não jejuavam. Mas Jesus respondeu a esse discípulo de João Batista que enquanto o esposo está com os filhos não precisam jejuar. Mas há um dia que o esposo vai ser removido no meio deles. Naturalmente, eles vão jejuar. Não tem enigma aqui para interpretar. É claro, nós sabemos que o esposo é Jesus Cristo. E os discípulos eram os filhos. E hoje nós, né? Jesus disse que enquanto eu estou com eles, eles não precisam jejuar. Por quê? Estou com eles. Jesus resolvia todas as necessidades espirituais, físicas dos discípulos. Jesus dava de comer aos seus discípulos. Até milagres de transformação. Jesus pagou imposto de Pedro sem precisar ir trabalhar para ganhar salário, porque ele trabalhava na seara do Senhor. E o mesmo Jesus disse que digno é o trabalhador do seu salário. E o dinheiro saiu do peixe. Glória a Jesus. Então eles precisavam jejuar, disse Jesus, mas ele lhes instruiu a jejuar. Veja que eles não jejuavam, mas havia lhes instruído a jejuar.
Não somente desta vez e antes. Quando vocês jejuarem, lavem a vossa cabeça, o vosso rosto e unge o vosso rosto. Quando vocês jejuarem. E agora responde a esse mancebo, diz que um dia eles vão jejuar. E vê se não jejuaram. E vê se nós não estamos a jejuar. É muito importante isso. Jesus disse que será tirado o esposo e eles vão jejuar. E o esposo foi tirado. Foi cortado da terra, como disse Pedro. E quem vai contar os anos da sua vida? Na verdade, Pedro repetia as palavras do profeta. Quem contará os anos da sua vida depois que foi tirado da terra? Já não vai morrer? Então, hoje, Pedro e seus companheiros devem jejuar, porque o esposo foi tirado. É incrível. Não tem enigma aqui. É só o diabo que inverteu tudo. Encontrou terrenos férteis a homens corruptos que têm aliança, servos de Satanás, porta do inferno, e vieram inverter tudo e as multidões cegas acreditam nisso. Ainda tem pessoas que vão fazer debate. Faz debate para interpretar. E põe aí lá um profeta, e põe aí um doutor, e põe aí não sei o quê, e vão discutindo. Um defende sim, outro diz não. E vocês depois me mandam as mensagens. Olha esse debate aí. E eu vou responder. Não perca tempo nos debates. O Paulo disse, não perca tempo nessas coisas aí. Eles não edificam ninguém. Ninguém vai se salvar naqueles debates. Ninguém vai receber nada daqueles debates. Só servem para dispersar os que ouvem, os ouvintes. Os mesmos que aparecem, parece que muito conhecimento. Parece que entendem das sagradas letras ou escrituras. Não entendem nada. Eles conhecem a palavra por cima, mas por baixo eles não entenderam nada. A palavra de Deus é espírito. E só será vida se ela for espírito. A palavra que não tem espírito não terá vida, porque a letra mata, a carne para nada aproveita. Somente o espírito é que vivifica todas as coisas. E Jesus disse, e a palavra que vos tenho pregado é espírito e vida. Ouviste? Tanta eloquência, tanto conhecimento é carnal. Por quê? Porque eles não experimentaram isso, não conhecem a Deus. Eu respondi a uma irmã assim que me mandou um vídeo. Eu falei, calma aí, mas calma aí. Não, não é esse irmão. Respondeu alguém. Um pastor aí. E eu falei, calma aí. Como alguém discutir Deus, defender Deus? Como alguém poderá discutir Deus, defender Deus, sem conhecer Deus? Mas eles conhecem a palavra. Ninguém conhece a palavra, conhecerá a palavra se não conhecer Deus. Saibam disso. Só os que conhecem a Deus é que vão ser ensinados por Deus. Jesus não disse que ele ensinaria aos ímpios. Ele disse, vós que cresces em mim, e quem creu nele já se tornou filho de Deus. Se permanecer nas minhas palavras, então sereis meus discípulos. E ele promete ensinar aos seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu? Os que creram, conheceram Deus, vão aprender com Deus. E o profeta, quando falava da vinda do Filho de Deus, ele disse que, e todos serão ensinados por Deus. E o mesmo Jesus repetiu essas palavras. Não que alguém terá visto Deus, mas todo aquele que crê no Filho já viu o Pai, já viu Deus. Os nascidos de novo. Esses não nasceram de novo, querem defender Deus, querem discutir Deus, querem interpretar Deus, a palavra de Deus. Deus é a sua palavra, por isso Jesus é a palavra de Deus. Jesus, o que é Deus, é a palavra de Deus. Como você conhecerá a palavra dele se você não conhece ele? Quem conhece ele conhecerá a sua palavra. Ele só ensina os céus. Sim, pois ele próprio falou que a sabedoria é justificada somente pelos filhos, os filhos. E ele falou, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, quem é que não foi plantado pelo Pai Celestial? O que não nasceu de novo vai ser cortada para ser lançada no fogo. Pois eles se escandalizaram com as palavras de Jesus. E ele disse, deixai-os, pois são condutores cegos. Viu? Debates da Bíblia.
só para dispersar os que ouvem. Aumenta a incredulidade, aumenta a carnalidade, porque os mesmos que estão a debater não conhecem a Deus, são pecadores, fornicadores, mundanos, ímpios. Sim, tudo isso lhes acompanha e querem defender Deus. É impossível. Glória a Jesus. Então é necessário jejuar, porque o esposo já foi tirado. Sim. Agora o esposo está entre nós no espírito, mas ontem estava aqui fisicamente. Agora você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ter fé. Eles não precisavam fé, precisavam fé como se o esposo estava aí próximo deles. Ele estava aí, precisava fé de quê? Glória a Jesus Cristo. Em certas situações, tem que usar fé. Mas outras, como de pagar imposto, qual fé? Qual é a fé que eles usaram para eles servirem o povo no deserto faminto? Eles não tinham nem fé para multiplicar os pães. Glória a Jesus. Agora vamos na matéria que nos diz respeito ao dia que se chama hoje. A carne e o sangue de Jesus. Jesus, ele era, ou então, que a sua carne era verdadeira, sua carne era verdadeira comida e o seu sangue era verdadeira bebida. Jesus disse no livro de João, capítulo número 6, versículo 53. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Filho do Homem, Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Calma aí. E a seguir diz: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram do maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Glória a Jesus Cristo. Mas essa carne que Jesus se referiu é o quê? E esse sangue que Jesus se referiu é o quê? Esse pão que Jesus se referiu é o quê? Antes de explicar o que é a carne e o sangue de Jesus, vamos voltar no deserto. No deserto, o Senhor sustentou o povo no espaço de 40 anos com o maná que descia do céu. Pela manhã, o maná caía no deserto. Vinha junto com o orvalho, com a geada. E o povo tirava uma porção suficiente para as pessoas que estavam lá naquela casa ou na tenda. Todos os dias tinha maná, todos, excepto sábado. E Deus falou a Moisés: no sábado não tereis. Manda o povo para colher uma porção dobrada na sexta-feira. E assim, na sexta eles colhiam uma porção dobrada, porque no sábado não vinha. Mas senão nos 6 dias o maná caía. O povo que comeu maná não se converteu. O povo que comeu maná morreram nos seus pecados. E se eles morreram nos seus pecados, então foram para o inferno. Veio o profeta Davi num dos seus salmos e disse assim:
E eles comeram o pão dos anjos. E os judeus pegaram essa palavra, não somente da história, que o povo comeu maná durante 40 dias, há 40 anos, e o profeta Davi, que ratificou essa mesma palavra, não promessa, mas que já tinha passado, que o povo havia comido do pão dos anjos. Um certo dia foram até Jesus, porque Jesus lhes falou que quem não comesse da carne dele, do seu sangue, não teria vida. E se quem não comesse do pão que era ele, o pão vivo, não iria para o céu. E eles disseram: quem é você? Você quem? Você está a falar que você é o pão vivo que desceu do céu? Está escrito. E ele lhes deu de comer o pão do céu. E tu dizes que tu és o pão do céu. Quem comeu o pão do céu são os nossos pais. E 40 anos. E Jesus disse: vossos pais não comeram do pão do céu. Vossos pais comeram do maná e morreram. Se vossos pais comessem do pão do céu, eles não morreriam. Porque aquele que comer do pão do céu não vai morrer, vai permanecer, vai ter vida eterna. E ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Porque eles lhe perguntaram: dá-me desse pão, dá-me dessa comida. E ele falou: eu sou o pão vivo que desci do céu. Ouvistes? Eu sou. E ele especifica: sabe como vocês vão me comer? Minha carne e o meu sangue são verdadeiras comidas que dão vida àqueles que a comerem. E todos que participarem da minha carne e do meu sangue vão permanecer. Assim como o Pai tem vida por si mesmo e deu vida ao Filho, o Filho também dará vida a quem Ele quiser. E aqueles que comerem da carne do Filho receberão a vida de Deus. Aqueles que beberem o sangue do Filho terão vida eterna. Glória a Jesus. Os judeus ficaram muito irados com isso. Viu? Quando Jesus apareceu, tudo que Jesus falava parecia que contrariava o que eles acreditavam. Parecia que Jesus veio destruir a lei. Parecia que Jesus veio falar diferente de Moisés. Não. Jesus veio explicar Moisés. Jesus veio dar explicação àquilo que Moisés foram enigmas. O povo não entendia. O maná não deu vida aos que a comeram. Mas quem comer do pão que desceu do céu não vai morrer. E alguém vai me perguntar: mas o maná vinha do céu? Sim, desceu do céu. Mas ainda assim, não é pão vivo, foi pão. Um é o pão e outro é o pão vivo. Os israelitas comeram pão. Mas Jesus disse: eu sou pão vivo. Maná não foi pão vivo, foi pão. Se fosse vivo, daria vida. Mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E todo aquele que se alimentar dele nunca provará a morte. É incrível. E agora? Será que esse pão, ou essa carne, esse sangue, é a Santa Ceia? Então os demônios andam a vos rir, ó mestres corruptos, anãos espirituais. Coitado de vocês. Carne e o sangue de Jesus não tem nada a ver com Santa Ceia, com o pão e o vinho da ceia. Porque se fosse pão vivo, o pão e o vinho da ceia, então todos que participaram um dia da ceia, na igreja católica chamam de hoste, na igreja evangélica chamam de Santa Ceia, estariam vivos, iriam para o céu. O inferno está cheio de homens e mulheres que participaram da ceia todos os dias. Tem igrejas que dão todos os dias como a católica. Todos os dias, cada manhã tem ceia, nos domingos tem ceia, todos os dias. Na oração da manhã o padre prepara aí o pão sem fermento. Na oração da manhã o padre prepara uma taça de vinho. O vinho, como é caro, não dá ao povo, fica só para ele.
O vinho fica para ele, o povo come só pão. Viu? E o povo nunca questionou, oh, mas a ceia é pão e vinho, como é que o povo só come pão e o padre é que bebe o vinho? E o padre enche lá aquela taça, fica bem catembado. Parece que é unção. Começa a pular. Amém. Porque já bebeu vinho. Mas aquele que ele bebe é só o símbolo. Já veio com 1 litro. Bebeu primeiro 1 litro lá no quarto dele e vem aqui. Epa, preste atenção. E os evangélicos, uns fazem uma vez por mês, outros não sei o quê, 2 vezes, outros não sei. Várias manifestações, como diz o Mário, bizarras entre o povo. Escute muito bem que eu vou vos falar, o povo da terra. Essa carne e sangue que Jesus prometeu àqueles que nele crescem não tem nada a ver com a Santa Ceia. Não tem nada a ver. Sim, é a sua palavra, é a palavra de Deus, Jesus. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo. E o sangue é o Espírito de Deus. E também o Espírito do Filho de Deus. O Espírito Santo. Preste atenção. Somente a palavra de Deus transforma você, muda você, regenera você, juntamente com o Espírito Santo. Na verdade, quer o Espírito Santo, quer a palavra de Deus, são um. Eu e o Pai somos um. E são 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. O que é que vocês querem mais? Sim, é isso que justifica, ou então que vivifica os seres humanos. Quando nós nascemos em Adão, já estamos mortos por causa da condenação em Adão. Não por causa do pecado de Adão, mas por causa dos pecados de cada um. Adão abriu a porta da morte e todos entram na mesma porta. Adão pecou e todos pecam. Os que comeram maná, não lhes vivificou o maná. Continuaram cadáveres, mesmo vindo do céu. Aleluia. Mas não era vivo. A diferença está aí. Um é o pão e outro é o pão vivo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para vivificar aqueles que estão mortos, que estavam mortos e muitos ainda estão mortos em Adão, através dos seus pecados, porque assim está escrito: o salário do pecado é a morte, e por isso o Senhor trouxe o dom gratuito dele, que é a vida eterna, através do seu Filho Jesus. Tem que comer da carne do Filho de Deus, tem que beber do seu sangue para você ter vida, porque se você não comer a carne de Jesus e você não beber o sangue de Jesus, você está morto nos seus pecados, você não vai nascer de novo e você não vai entrar no céu. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Ouvistes? E como comer a carne de Jesus? Come essa carne de Jesus quando se crê e vive na palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus, todos os dias, esta palavra, porque ela vai no teu coração, você vai comer ela para ir no teu coração, e você vai guardá-la no teu coração, e ao guardar ele vai te guiar, ele vai transformar, vai regenerar você. É a palavra de Deus, é a carne de Jesus Cristo, que foi destruída lá na cruz. Era necessário que a carne de Jesus fosse destruída para que o caminho do santuário pudesse se abrir e ficar descoberto, e o véu se rasgando pela sua morte, pela sua carne dilacerada lá no Calvário. Sim. E agora tu tens essa carne, glória a Jesus espiritual, que é a sua palavra para você ter vida. Tu tens esse sangue espiritual, que é o Espírito Santo, para você ter vida. Nem participar de uma ceia. E eles vão te enganar, aí tem que comer para ter vida. Tem que participar da ceia.
para ter vida. Tem que beber o vinho, o suco de uvas para ter vida. O pão e o suco de uvas não dá vida a ninguém. Meros exercícios simbólicos. Não vivifica ninguém o pão e o vinho. Mas sim, o vinho de Deus. O pão de Deus, sim. O pão vivo que desceu do céu é Jesus, sua carne, é a palavra de Deus, seu sangue, é o Espírito do Senhor. Somente assim os homens vão ter vida, porque não todos morreram, como está escrito, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, mas veio o segundo Adão para vir vivificar os que estavam mortos. Mas há uma condição: tem que comer a sua carne, tem que beber o seu sangue. Quem recebeu o Espírito Santo, esse bebeu do sangue do Filho de Deus. Quando se crê na palavra, depois vem o Espírito, entra no homem. Entra a palavra e entra o Espírito. Glória a Jesus. E esses vão vivificar você. Não digo esses, esse, porque sou um. Vai vivificar você. Vai dar vida eterna a você. Passarás aqui nesse mundo, glória a Jesus, de passagem, como um passageiro, como um peregrino. E depois você vai pular para a vida eterna. Esse sangue são as águas que Jesus prometeu à mulher samaritana. Viu? A água viva. Você vai encontrar lá no céu, esses dois elementos estão lá. Está lá o fruto da vida, está lá a água viva. Todo que participar do fruto da vida já não morre. E todo que participar da água viva já não morre. Mas aqui na terra já as bebemos. Se você ir para o céu e dizer: Senhor, eu quero beber da água viva, o Senhor vai te falar: tu já tens bebido lá na terra. É verdade, ao beber no Espírito e ao beber literalmente, essa é outra coisa. Sim. Mas a água viva está aqui. A mesma fonte sai do céu e vem para a terra. O Espírito do Senhor, que o mundo não pode receber. Essa é a água viva, o fruto da vida, é a palavra do Senhor. Glória a Jesus Cristo, que dá vida ao mundo. É o pão vivo que desceu do céu. É vivo, não é morto, não é um cadáver. É pão vivo que desceu do céu. Os antigos comeram maná, os pais comeram maná no deserto 40 anos, mas ainda assim não foram para o céu. Morreram e foram para os seus morreram com seus pecados e foram para a condenação. E Jesus disse: vossos pais comeram do maná e todos morreram. Essa morte, Jesus falava, é condenação. Todos morreram. Mas aquele que se alimentar de mim não vai morrer, não vai provar a morte. Glória a Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vivifica os mortos. É Jesus Cristo. E ele disse que aqueles que forem vivificados agora, Espírito, serão vivificados fisicamente ou literalmente. Um dia vão ouvir a voz dele e eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Sim, aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus. Quais são os que vão ouvir? Os que creram agora aqui. Ouviram aqui e creram. E eles vão dormir. E quando o Senhor tocar, chamar eles, eles vão acordar ao som da trombeta do arcanjo, como diz a Bíblia. E todos que ouvirem a voz do Filho de Deus, do Filho do Homem, vão reviver, mas os outros não reviveram, como diz no livro do Apocalipse. Os outros mortos não reviveram. Sim, a segunda ressurreição dos cadáveres, esses vão para a condenação eterna. Mas é hoje a vida. Muitos vão esperar viver amanhã. Não, quem não receber a vida hoje continuará morto. Quem não tem vida hoje já está morto. E quem está morto outro vai continuar morto. Quem recebeu vida hoje já está vivo. E se ele permanecer na vida e não desistir, vai continuar vivo, como disse Jesus. Jesus falou que é a Marta: Marta, eu não te disse que se você crer vais ver a glória de Deus? E Marta disse: eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixa eu vou explicar isso. O cadáver, o osso seco, o morto que crer em Jesus vai viver. E Jesus acrescentou: e todo aquele que crê em mim e vive, nunca vai provar a morte. Primeiro, os mortos que crerem vão viver. Segundo, os que já vivem, continuar a crer, nunca vão morrer.
Nunca vão provar a morte. Qual morte? Condenação eterna. Qual morte? O inferno, o lago de fogo, que é a segunda morte. Ouviste, ó povo da terra? Então não é participar das cerimônias, dos rituais, das ceias, para ter vida. E ele vos faz até convite e vem. Se não participar da ceia, você não vai ter vida. O quê? Vida? Vida está naquele pão que foi feito pelo padeiro. Isso é blasfêmia. Vida está naquele vinho que foi feito aí no vinheteiro. Isso é blasfêmia. A vida está na palavra de Deus e no Espírito Santo. Sim. São os três que dão vida no céu, testificam no céu. Veja os três que testificam na terra. A água, o sangue e o Espírito. São os três que testificam, que dão vida, que mantêm a vida. A vida na terra está nesses três elementos. O Espírito, o humano, sim. Quer dos animais também. O Espírito, a água e o sangue. Glória a Jesus. E a vida. Eu não estou a dizer que a igreja não pode ser. Tem que me entender muito bem, para que você não diga aí, não precisa. Mas na vida não. Tudo o que é simbólico, o que é memorável, não dá vida. Jesus não é símbolo. Moisés foi símbolo. Moisés foi símbolo de Jesus Cristo. A lei foi símbolo da graça. Israel foi símbolo da igreja. Viu? Os dons que se ofereciam na lei foram símbolo das coisas exatas que são hoje. Não, você não entenderam, né? O simbolismo, glória a Jesus, foi substituído por coisas exatas. O candelabro, que hoje é o Espírito Santo e as suas 7 lâmpadas. O cordeiro que era crucificado, então sacrificado, é Jesus Cristo, que foi crucificado e morto pelos teus pecados. Que você arca? Cristo é nós, a esperança da glória. Jesus no meio do seu povo. Emmanuel, Deus conosco, já esteve aqui. Aleluia. Ouvistes? Moisés representava Jesus, o libertador. Moisés foi libertador de Israel. E Jesus é o libertador do mundo. Por isso ele disse: o Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu. A ele ouvireis. Glória a Jesus. A lei é o primeiro testamento. E o segundo é a graça. O primeiro foi removido e foi estabelecido o segundo, como disse o apóstolo Paulo. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Sim, se o primeiro foi tirado, então o segundo agora é que está em ação. Se for na linguagem dos homens, é que está na moda. É o segundo. Por que o primeiro foi tirado? Porque foi simbólico. Oh, aleluia. Hoje a nação santa é a igreja. E ontem foram os filhos de Isaac. Amém? Ouviste, o povo da terra? Então, Santa Ceia são memórias. Fazei isto em memória de mim. Lembre-se. Mas não te salva, não. Assim como o batismo não te salva. O que te salva é a fé. E quantos foram batizados continuam no pecado e não conhecem a Deus? Mas que creram e foram batizados, sim. Funcionou o batismo. O simbolismo funcionou. Qual é o simbolismo? Da morte e a ressurreição do cristão, não de Jesus, de você. Oh, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então é preciso comer a palavra de Deus. É preciso comer a palavra de Deus. E o mesmo Deus veio que ele disse: coma esse rolo, coma esse rolo, coma. E ele comeu o rolo e fez amargo o seu ventre. E também João comeu o mesmo rolo. E na sua boca era doce e no seu ventre era amargo. É a palavra de Deus que você deve comer. É o pão que você deve comer. Sim, deve comer. Não é rasgar esse papel e você fazer chá como fazem os crentes da igreja do Valdemiro Santiago. Porque fé? Não é isso aí. É você crer na palavra. É você amar a palavra. Aleluia. Quando você ama a palavra, o que é isso, amar a palavra? Guardar a palavra. Quando você guarda a palavra, você já estás a comer esse pão. Você já tem vida. Ninguém vai tirar de ti esta vida. Você já vive. Você já vive.
mesmo aqui na terra, você já vive e você também vai beber das águas vivas e o sangue de Jesus vai correr dentro de ti. Por isso Jesus falou: aqueles que crerem em mim, fluirão em seus ventres rios de água viva. Veja só, nos nossos ventres, nas nossas veias não circula o sangue? Humanamente falando. Esse sangue que está em nós é o Espírito Santo, é o simbolismo do Espírito de Deus, a vida de Deus. O sangue é a vida da carne e o Espírito é a vida eterna. O sangue para, o sangue passa, o sangue morre, mas o Espírito Santo não morre. E por isso Jesus falou: sim, os céus e a terra vão passar, mas minha palavra não vai passar. E se você comer a palavra de Deus e beber o sangue de Deus, então você não vai passar, você vai permanecer como a palavra também permanece para sempre. Por que permanece? Porque tem vida eterna. E aqueles que comerem e beberem da carne do sangue de Jesus terão também a vida eterna. Viverão para todo sempre. Sim, já falei, o sangue, as mesmas águas que foram prometidas à mulher samaritana, águas vivas que tiram sede e que saltam para outro lado. Qual lado? Está pensando outro lado do diabo? Na eternidade da vida. Glória a Jesus, aleluia. Roselina Neres, sim, a Cássia Tomás, é isso que o povo tem que entender. E esses falsos mestres estão a querer discutir Bíblia, a defender Bíblia, quando eles não comeram Bíblia. Tem que comer a Bíblia, tem que comer a palavra, tem que beber o Espírito, tem que beber o sangue de Jesus Cristo, sim, tem que beber da água viva. Tem que comer da carne de Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E assim você terá vida em si mesmo. Não é que você se deu vida. Jesus vai te dar vida. Jesus disse: o Pai tem vida. Deu vida ao Filho. E o Filho também dá a quem Ele quiser. A quem Ele quiser. A condição é essa: comer e beber da carne e do sangue de Jesus. Sim, o pão vivo que desceu do céu, não como os filhos de Israel no deserto que comeram do manã, mas ainda assim continuavam com as suas consciências contaminadas. Nem mesmo a própria lei, que foi simbólica, lhes pôde santificar nas suas consciências. A lei os santificou por fora, porque o sacrifício dos animais, dos bodes e das ovelhas, dos cabritos que eles apresentavam no altar não poderia santificar suas consciências. Sua carne era santificada, mas suas consciências continuavam contaminadas. Agora veio Jesus Cristo, o sumo sacerdote das nossas confissões, sim, entrando no santuário não construído pelas mãos humanas, mas no santuário celestial. Entrou uma vez somente, não com sangue dos bodes, mas com seu próprio sangue, e ele nos santificou, e até as nossas consciências foram purificadas. Uma coisa que a lei não pôde fazer. Jesus, como dizem os ingleses, Jesus, Yeshua Ramashia, ouviu? Uma vez entrou no santuário não feito pelas mãos humanas, mas Arão entrava todos os anos, uma vez por ano, não sei quantos anos e quantas vezes ele entrou, e sempre a repetir os mesmos sacrifícios. E ele entrava não sem sangue, com sangue dos bodes, não era seu sangue. Anote, santos, está a pedir o IBAN. Minha mulher vai andar agora aí. Ouviu? Ouviu o Cavalcante? Ele entrava todos os anos, fazer os mesmos sacrifícios, oblações pelos pecados. Mas era simbólico, era necessário, porque a preparação, até que viesse a correção, é o aio que lhes levou até a graça, até Cristo. Foram corrigidos, ou então foram instruídos, até que chegasse o tempo da correção. E veio Cristo e nos corrigiu, e nos ensinou, Deus conosco, Emmanuel, sim, e nos ensinou como ir para o céu, como agradar a Deus. Agora, o mesmo que faz esse testamento, porque Moisés também fez um testamento, só que o testamento de Moisés não morreu Moisés, matou um animal. Deveria ser vergonha, mas não é vergonha porque alguém lhe mandou. Ele somente estava a obedecer. Um testamento, e com o testamento tem que ter o quê? Sangue, para ter validade. O testador tem que morrer para confirmar o testamento. Mas Moisés não morreu pelo testamento que ele fez.
Ele levou o sangue naquele dia que ele apresentou a lei ao povo, sacrificou um animal. E ele disse: esse é o sangue do testamento, da aliança que o Senhor está a fazer com vocês. E ele espargiu o sangue ao povo, às tábuas e também, glória a Deus, ao tabernáculo. Mas ele levou, apresentou o sangue de um animal. O mesmo Jesus faz, só que diferente é que Jesus não entrou no santuário que foi construído pelas mãos humanas. Jesus não foi ao oferecer o sacrifício no templo. Agora entenderam por que Jesus nem morreu no templo? Jesus não foi no templo para apresentar no Santo dos Santos, aleluia, o sacrifício pelo povo. Não, entrou no santuário celestial. A diferença é que Arão e Moisés levou o sangue do animal, e Arão entrava também com o sangue do animal. Jesus entrou no santuário celestial com seu sangue. A diferença é que Arão entrava várias vezes, uma vez por ano. Todos os anos tinha que entrar para fazer a mesma cerimônia. Jesus entrou uma vez só. O ano aceitável do Senhor. Uma vez só, e com seu sangue. O sangue dos bodes não poderia consagrar nem santificar ninguém por dentro. Mas por fora. Por isso veio Paulo e disse assim: que o mesmo Deus de paz vai vos santificar no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Até o corpo. Em Israel, os homens eram santos por fora, mas por dentro estavam cheios de todas as maquinações diabólicas. E veio Jesus e disse: sepulturas caiadas. E veio Paulo: parede branqueada. Veio Paulo: hipócritas. Ouvistes? Agora nós já não somos hipócritas, glória a Jesus. Até as nossas consciências foram santificadas. Nós podemos amá-lo, nós podemos, aleluia, guardar a sua palavra, nós podemos viver o evangelho, nós podemos andar com Deus, nós podemos, aleluia, glória a Jesus, fazer a vontade dele, que era uma coisa impossível na lei. Amém? Ouviste? E está aqui a carne dele. E está aqui o seu sangue, que ele deu para a remissão, para a redenção da humanidade. Então quem não comer deste sangue, dessa carne, e beber desse sangue, perdido está para sempre. Pode participar da ceia, pode pregar o evangelho, pode fazer cursos, pode operar milagres. Se você não comer a carne e não beber o sangue de Jesus, perdido você está. Veja aqueles tolos que achavam que eram sábios. Eles pensaram que Jesus poderia tirar a carne dele para lhes dar. Eles pensaram que Jesus poderia derramar o sangue dele para eles beberem. E ele disse: você vai nos dar de comer a tua carne, teu sangue. Acharam aquilo era um sacrilégio, blasfêmia, abominação. E declararam ele réu de morte. E pegaram em pedras para o apedrejar. Por quê? Porque não entendiam as coisas espirituais. E essa geração repete a mesma coisa. Não entende as coisas espirituais. Querem defender as coisas espirituais na carne. Querem entender Deus com a mente carnal. Querem explicar Deus, as coisas de Deus com a mente carnal. Fizeram doutores, amontoaram doutores segundo as suas concupiscências, para lhes pregar aquilo que o povo quer ouvir. Os seus mestres, sim, inventaram caminhos para o céu, inventaram atalhos. Ninguém vai para o céu por um atalho. O caminho é estreito e a porta é estreita. O caminho é apertado. Em Jesus Cristo já não há outro caminho. Existe só um caminho. Existe um evangelho. O resto é conversa. Outros evangelhos trazem sofrimento. Olha como o mundo está a sofrer por causa dos outros evangelhos. Por causa dos outros. Olha o mundo como está a sofrer. Homens dissolutos, homens manipuladores, sim, instrumentos de Satanás, inventaram doutrinas, inventaram caminhos para levar as pessoas para o céu. Eles são cegos, não entram, estão na porta e não querem que ninguém entre. Estão na porta, não entraram e não querem que vocês entrem. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Sem eles, mentira.
E a palavra de Deus, o Espírito de Deus, é isso que ele chamou de carne, letra. Viu? O humano não tinha vida, porque não tinha Espírito Santo. Aleluia, glória, mesmo descendo do céu, não tinha Espírito Santo, então é letra. Igreja sem o Espírito Santo é uma sepultura, é um cemitério. Crente sem o Espírito Santo é um cadáver. Pregador sem o Espírito Santo é um mensageiro de Satanás. Homem sem Espírito, cantor sem Espírito Santo é um verdadeiro adorador de Satanás. A adoração sem o Espírito Santo é adoração na mentira e na carne. E essa não vai para Deus, mas para o diabo. O Espírito é que vivifica tudo. Ele vem, glória a Jesus, e dá vida na letra, pá! E assim, a vida eterna está aí. O sangue, a carne e o sangue. Glória a Jesus. Dois elementos inseparáveis, imutáveis, inescrutáveis. É a palavra e o Espírito. Mas qual é o Espírito? Espírito do erro? Espírito dos enganadores? Espírito de demônios? Não. Esses espíritos não dão vida a ninguém. Eles são escorpiões. Eles são serpentes. Eles vieram para fazer o mesmo que o pai deles faz: matar, roubar e destruir. Seus mensageiros também são portas do inferno. São matadores. São carcereiros do inferno. Eles estão velando pela tua alma, não para o bem e para o mal. Eles te bajulam, te exaltam, com as suas mensagens exaltam o vosso ego, e vocês se tornaram homens orgulhosos. Somos os cidadãos do céu, somos filhos de Abraão. O mesmo orgulho que foi injetado aos judeus e israelitas é esse que está agora na sinagoga de Satanás. Nós somos, nós podemos, nós temos, mas não conhecem a Deus, infelizmente. E ainda vêm e querem discutir Deus. Discutir Deus, defender Deus, debater Deus. Está escrito: ao homem herege, depois de uma e duas demonstrações, deve evitá-lo e não ficar. Você está pensando que a tua discussão, o teu debate é que vai converter ele? Se o Espírito Santo não convencer ele, você pode gritar, fala uma, duas, evita ele. Porque ele é herege, está a defender heresias, está a defender a morte. Deixa o Espírito Santo tratar com ele. E o Espírito tem as suas maneiras de tratar com os hereges. Sim, assim como ele tratou com o herege Paulo, que defendia com garras e unhas, com zelo, a sua doutrina, a doutrina dos chefes dele. Mas um dia foi humilhado. Esses aqui, Deus os humilha, o Espírito lhes leva no estreito da vida, humilha eles, aí vão reconhecer que eles não são nada, vão reconhecer que são falsos, como Paulo disse, o pecado de muitos vai ser manifesto depois do juízo, e outros depois de muito tempo. Você está a perder tempo aí, fazer debates nos grupos de WhatsApp, defender doutrinas. Você não sabia que isso não é de Deus? Essas defesas aí traz inimizades, traz pelejas, conflitos, e daqui a pouco você já não vai se falar com fulano, porque na discussão vai haver palavras amargas, e aí vem os ódios, as mágoas, as invejas, as pelejas. Sim, bem falou Marx, que a religião é o ópio do povo, é a causa do conflito da humanidade, viu? Mas a verdade não. A verdade não é o ópio do povo. A verdade não é causa do conflito. A verdade é a paz. Aleluia. Nós não, glória a Deus, nos defendemos. Nós não criamos confusão, nem manifestação, nem violência. Nós esperamos no Senhor. Nós olhamos para aquele que nos prometeu. E como está escrito, fiel é aquele que prometeu. Confiamos no nosso Senhor. Sim, somos como ovelhas indefesas, mas bem defendidas no céu. Se engana quem pensa que nós somos indefesos. Sim, somos ovelhas, mas estamos no meio de lobos, e ele nos ensinou para sermos como serpentes, prudentes como serpentes e simples como as pombas. E assim, aleluia, o socorro vem, o socorro vem, o socorro vem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Dos montes não vem socorro para ti, ó Israel. Dos montes é do céu, e no céu não pense que é olhar para o céu para você ser socorro.
é ter fé. Você toca o céu com fé. Você tem que acreditar naquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Ouviu? Se a verdade é a paz na terra, é a luz do mundo. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. É essa paz que só nós temos, é esse Espírito que só nós recebemos. O mundo não pode receber esse Espírito. O mundo pode ter essa palavra, mas o Espírito não terá. E o mundo, quando tem essa palavra, é letra. E a letra não vai fazer nada. Não vai lhes transformar, não vai regenerar, não vai os santificar, não vai dar vida. A letra não tem vida. A letra não somente não tem vida, também mata. Quer dizer, que tem vida, se entrar na letra, vai morrer. Sai do meio deles, povo meu. Discutir Bíblia. Debater Bíblia, chama um fariseu e chama um saduceu. Assim era em Israel. E a discussão começava de manhã até as madrugadas. E terminava com socos. Terminava com pontapés, com cabeçadas. Um saiu lá com lábios inflamados, porque cada um defendia a sua doutrina. São os ímpios que fazem isso. Mas o justo não. O justo dá o testemunho da verdade. E quem não recebeu o testemunho justo vai embora. Pois está escrito, quer ouçam, quer deixam de ouvir, fale somente. Sim, certamente eles saberão que no meio deles teve um profeta. Diógenes Mário Rogério mandou um amém para o tio dele. Como é que está hoje? Como é que amanheceu hoje? Carmona, mucumona pé. Mucalomona, glória a Jesus. Sim, é preciso nascer de novo. Somente a palavra de Deus com o Espírito Santo vão trazer novo nascimento. E o Espírito não vai habitar em ti sem a palavra. Viu? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver alguém que lhes prega? Você tem que crer na pregação do Evangelho, pois está escrito: aprove Deus salvar os crentes através da pregação da loucura do Evangelho. Qual Evangelho? Quando se fala do Evangelho, tem que acrescentar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do reino de Deus, porque existem vários Evangelhos, meus irmãos, e são esses que vieram infernar o povo, vieram aumentar. Essas são as letras que vieram destruir famílias, destruir saúdes, maltratar o povo. Estão lá com igrejas cheias, pregando o Evangelho, mas não o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Cheio de letras, defendendo Deus, discutindo Deus, não sabem nada, mas querem criticar, querem lançar-nos críticas, e não sei o que. Você sabe o que? Se não conhece a Deus, como você vai saber da palavra dele? E como saberemos que a pessoa não conhece a Deus? Vive em pecado. Você está pensando que precisa da curva, quem é nascido de Deus, não precisa. Quem anda no pecado, quem vive em pecado, o cai, levanta, ainda não conhece Deus. Eles é que dizem que cai e levanta, nunca levantou. Porque o caído, que nunca levantou, não pode cair. Ouviu? Eles dizem que cai. Não, anda caído, irmão. É um cadáver. Estão nos altares, pregando o Evangelho. Como poderão se converter no testemunho falso? Se o testemunho é falso, também a testemunha é falsa. Mas se o testemunho é verdadeiro, também a testemunha é falsa. E eles disseram que Jesus era uma falsa testemunha. E Jesus lhes perguntou: quem me convence do pecado entre vocês, seus ímpios pecadores? Eu estou a vos falar a verdade e vocês estão a dizer que eu sou falso. Se eu vos falei coisas mínimas e isso está a vos escandalizar, e se eu vos falasse abertamente de onde eu estou a vir, onde eu estou aí, o que seria de vocês? Ou ministros corruptos? Porque me mandaram uma mensagem ontem no Cianuque, e ele me disse de um falso pastor aqui de Angola,
chamado não sei se é Noé, está a dizer que eu sou falso profeta. Você não conhece a Deus, um adúltero fornicador que anda a violar as meninas. Quero defender Deus. Você tem que ter vergonha de você falar que aquele é falso profeta. Você tem que ficar em silêncio. Faz o que estão a fazer os Eliseus e outros. Fica em silêncio. Bom, muitos estão a esperar. Corta ele. Não, esse não vou lhe cortar. Esse não vou lhe cortar. Alguém já deve mandar você, corta ele da terra, não convém que viva o pecador. O salário do pecado é a morte. Só o facto dele falar isso já condenou. Olha, vou vos falar, vou dar um recado aqui a todo mundo. E não estou a ameaçar ninguém, não estou a ensinar ninguém para que creia no que eu prego. Escuta só, vou vos falar. Todos que contrariarem a mensagem que eu estou a pregar, todos que me chamarem de falso profeta, morreram. Não escuta muito bem. Todos que me chamarem de falsos profetas estão perdidos. Todos que me chamarem que o que eu estou a pregar é mentira. Sabe por quê? Vou vos falar por quê. Número 1. Se eu estou a pregar verdade, quem fala que é mentira está a dizer que Deus é mentiroso. E ele falou que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro para sempre. Há como saber? Então fica em silêncio. É melhor você falar, olha, faz assim, olha essa tática aí que poderia ajudar você. Nem sim, nem não. Nem bem, nem mal. Lembra-te, o povo de Deus falou isso a Jacó. Aliás, a Labão. Labão foi para ir matar Jacó. E à noite veio o Senhor e disse, presta bem atenção, não fales nem bem nem mal a Jacó. Sabe por quê? Porque é ungido do Senhor, porque é escolhido do Senhor, porque é filho do meu amigo. Não brinque, não fales nem bem. Ele até falou, não é mal, nem bem. Para com isso, fica somente só no teu canto. Diga assim, não vou comentar. Estarás a se ajudar. É só abrir a boca e dizer, falso profeta, prepara-te para ir para o inferno. Porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você não sabia. Não estou a falar aqueles que não conhecem a palavra. Os que têm a letra, mesmo não conhecendo Deus, se falar que é falso profeta, está amaldiçoado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque você está a dizer o Espírito que fala na minha boca, que é Espírito demoníaco. Onde estão aqueles que disseram que Jesus expulsava os demônios pelo dedo, aliás, pelo poder de Belzebu, Satanás? Estão no inferno todos. Não foram salvos aqueles. E sabe por que segundo a história, eu creio que é isso, Barrabás não está no inferno? Porque nunca tinha falado de Jesus. Não, eu creio que não conhecia Jesus. Se alguém lhe falou, ele só disse, eu não quero saber de Jesus, e ficou no lado dele. Sabe por que Paulo, ele não participou da condenação dos outros? Porque quando Jesus estava na terra, Paulo parece que nem era menino, nem existia. Existia lá, como adolescente, que não estava lá no grupo. Aquele grupo todo que formaram aquele conselho de Jesus, nenhum deles se salvou. Nenhum deles se salvou. Aquela reunião, aquele concílio, excepto aqueles dois que reconheciam que Jesus, aliás, debatiam isso. Vimos Nicodemos a debater, que até possivelmente tinha sido expulso, porque lhe falaram, você é da Galileia, vai encarrir-se, já surgiu um profeta da Galileia. Zombaram ele. E outro também, o outro senador, José da Arimateia, sim. De resto, todos somos sacerdotes, todos os conselhos, anciãos, todos aqueles, Herodes, Pilatos, todos, veja só, nem mesmo Pilato foi para o céu. Pilato lavou as suas mãos à inocência. Pilato disse, não quero entrar na causa desse justo, mas ainda assim foi para o inferno. Mas Jesus disse, maior pecado tem não você, aquele que me entregou a ti. Ele não está dizendo que você não tem pecado. Quer dizer, aqueles pecaram mais do que ele. Já falei os níveis do castigo no inferno. Maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Quando eles gritaram, Pilatos disse assim, olha,
Eu estou livre do sangue desse justo. O que eles falaram? O sangue deles cai em cima da nossa cabeça, dos nossos filhos. Condenaram até os filhos dele. Há um ditado que se diz assim, que o peixe morre pela boca. E Paulo diz que cuidado com a língua. Essa mesma língua, que é tão pequenininha, pode se transformar em um palito de fósforo e queimar um bosque bem grande. E esse bosque é o inferno. Cuidado com a língua. Fique em silêncio. Pois eles também fizeram o mesmo. Sempre houveram falsos profetas e falsos cristos. Antes de Jesus já apareceram vários movimentos em Israel, se você não sabia. No tempo do alistamento que nasceu Jesus, já apareceu um libertador, um falso libertador. E foi extirpado, segundo Gamaliel, ele e todos que lhe seguiram desapareceram. Depois se levantou um também, um chamado Judas, outro chamado Teudas, também foi extirpado. No tempo de Paulo, também já apareceu um, antes de Paulo, um que achou que era alguma coisa. E ele lá, um salteador que arrastou centenas ou milhares de outros bandidos para o deserto, porque ele queria fazer guerra. E morreu ele e todos que lhe seguiram. Por que o diabo sempre levanta um salteador para tentar fazer o papel daquilo que Deus vai trazer? Quando Deus está preparando um profeta, o diabo já levanta um grande falso profeta, como Tibi Joshua. Você não sabia? Tibi Joshua foi levantado como um grande falso profeta, porque o Senhor levantaria na África um grande profeta para tentar escandalizar as pessoas. E as pessoas diziam, tudo igual, mais um. Aí é? Então é melhor você ficar em silêncio, porque você não sabe o que você está a falar. Você não sabe em que tempo você está a viver. No inferno você vai lamentar e chorar todos os dias e noites sem arrependimento, com lamentações e lamúrias, e você não pode sair dali. E vai te lembrar do dia que você falou em vão. E vai te lembrar dos dias que você foi influenciado. Foste influenciado? Não, esses são outros tempos e muitos são difíceis, mas também perigosos, porque a palavra de Deus veio como machado para cortar todos, aleluia, infrutíferos. Ai da terra, nunca mais, já vos falei, a terra nunca mais será a mesma. A terra nunca mais será a mesma. Porque a verdade se manifestou na terra, o machado desceu para cortar as árvores infrutíferas, e você está sendo incitado por Satanás, é para você ir mais cedo para o banheiro, mais cedo para a cova, mais cedo para a cova. Jesus desafiou os seus perseguidores e os contrários opositores, e disse: mostra os meus pecados. Quem me convence do pecado? Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Falou o Senhor, e todos morreram nos seus pecados. Ai, coitado deles. Coitado, como diz o brasileiro, tadinha do pecador que desafiou a verdade. Você não sabia quem afronta a verdade está a afrontar Deus? E você vai querer dizer, não, mas Deus... Ai, ele salvou Paulo, até o afrontou. No meio dos mil, só um que alcança isso que você não pode imaginar. Então, se você dissesse que Paulo, mesmo afrontando, foi salvo, e os outros estão onde? Que afrontaram. Por que só Paulo? Estão onde os outros? Eu não estou dizendo que os que pregam a mentira não vão salvar. Eu estou falando que afrontam a verdade. Há duas maneiras de você afrontar. A primeira maneira de você afrontar a verdade, pregando mentira, ensinando mentiras. Você não fala o que você não é, esses aqui ainda têm chance. Mas aí, termina mesmo aí, porque você ainda pode ser convencido. Termina aí. Mas se você sair daquele lado das suas mentiras, você sabe qual é a tua vida, você sabe que você é feiticeiro, você sabe que você é um adúltero, fornicador, você sabe que você não conhece a Deus, você sabe que você até tem medo de morrer, você sabe que se você morrer hoje vai para o inferno, mas quando vens com a gravata no altar e você finge que você é justo. Então termina mesmo aí, porque você ainda tem chance de
ser convencido. Ai de ti sabendo quem é você, um pecador, um desviado, corrupto, tem pacto com o diabo, tem aliança com Satanás, anda com as meninas, sim, viola as mulheres e depois vem se levanta contra a verdade. Aí você aumentaste o quê? O combustível no fogo, a ira de Deus. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca mais a terra será a mesma. Nunca. Esperem aí. Você não sabe o que vai acontecer. Vocês vão se esconder. Os governantes vão dobrar o joelho. Em todo mundo. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que Deus vai fazer na terra. Uma coisa nunca vista na terra, no planeta Terra. Uma coisa nunca vista. Glória a Jesus, aleluia. Eu impacto o poder. E todos terão medo da verdade. E dos que pregam a verdade. Terror, está escrito, o profeta falou isso. Vão vir como serpentes enrolados. Sim, com medo, comendo pó. Terão medo daqueles que pregam a verdade. Porque o juízo de Deus na terra, enquanto a graça se escassa, ou vai até o fim, e Deus mostra a sua ira também. Ouvi, seu povo da terra. Brinquem com a mentira, mentira com mentira. Por isso, entre eles, chama o discípulo de Cacó Felipe, chama um falso apóstolo, chama um falso profeta para discutirem. Sim, sim. Entre vocês, discutem, depois lutam, depois vão se matar, vão se envenenar, vão pegar bandido para se matar. Sim, aí entre vocês, o mundo vos ouve, o mundo vos ama, e o mundo é mau, depois vão vos matar. Não tem problema não. Mas aí daquele que tirar dessa vossa confusão, dos vossos debates, das vossas heresias, para tentar se opor à verdade. Nem mesmo o Papa Francisco está em condições de se opor à mensagem que eu estou a pregar na terra. Resistam isso que eu estou a vos falar. Estou a falar com lágrimas a girar nos meus olhos. Nem mesmo o maior falso profeta da terra está em oposição, tem condições de se opor à mensagem. Que ele tem que se esconder, porque senão está morto. Sim, nem mesmo Francisco, nem mesmo o presidente norte-americano está em condições de me parar. Ninguém na terra, ninguém. Eu desafio o mundo todo, desafio os poderosos da terra, desafio o Papa Francisco, a Igreja Católica. Eles não são assassinos? Não matam os pregadores? Os meninos, claro. E você, um menino aqui no Zongo, está a vir desafiar a verdade. Você sabe de onde eu estou a vir? Você está a dizer que ele tem falso profeta? Está a dizer que ele é Elias. E se for verdade? E se for verdade? Mas não vou te cortar. Aleluia. Escuta muito bem. Você vai ouvir de todos vocês. Você é um menino. Você não está vendo que os teus mais velhos ninguém falou. Você não está vendo? Ovelha de matança, estás a ser empurrado para o sacrifício. Sim, vai ser sacrificado primeiro. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Sim, verdade, 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 verdade. Viu? E nós somos aquilo que nós pregamos. Não vivemos na escondida. Não vivemos a outra face, como vocês vivem, enganando e manipulando o povo. E agora eu deixo uma profecia no meio de vocês, ó ministros angolanos, vocês vão perder todo o povo que vocês estão com eles. Todos, vocês vão perder todo o povo. Vossas sinagogas vão ficar vazias, na miséria financeira. Sim, todos vocês. E vocês virão me implorar favor, vocês vão vir pedir emprego aqui. É uma profecia que eu deixo. Vocês vão vir pedir, muitos de vocês vão vir me implorar, me dá ministério, me consagra. Como nós não guardamos rancor, sim, e amamos a verdade, e ao próximo, eu vos receber. Mas todos vocês vão ficar na miséria.
Esse povo que você está a ver já está liberto. Aleluia. A libertação acontece no Espírito. E o povo que foi liberto depois vai seguir o seu pastor. Porque eles vão ouvir a voz do seu pastor. Eles vão seguir o libertador. Eles vão seguir o seu Moisés. Eles vão seguir a voz do seu pastor. E o seu pastor vai chamar a cada ovelha por seus nomes. Porquanto o seu pastor deu a vida por ele. Sim, a renúncia. Glória a Jesus. Ninguém vai poder se opor. Nem mesmo o islamismo, nem o budismo. Quem são vocês? Se até aqueles grandes poderosos feiticeiros que dominam o mundo, como o catolicismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, nem nem os grandes poderes americanos, sim, glória a Jesus Cristo, que dominam o mundo, nem tão poucos poderes da China têm a condição de poder se opor a essa verdade. É Deus falando na terra, é Deus operando na terra, é Deus trabalhando na terra. Qualquer um que tentar ficar à frente vai ser atropelado, vai ser esmagado, vai ser destruído, vai ser consumido, porque ele é fogo consumidor, é fogo consumidor, é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O que vocês estão a semear na carne, vocês vão colher a corrupção na carne, condenação eterna. Vosso tempo terminou. Aleluia. Tempo da colheita. A seara está madura. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Não há cadeia que vai manter o povo. Não há. Não há cadeia que vai manter o povo. Nem mesmo a maior cadeia da religião manterá o povo, que é o catolicismo. Não vai. E vocês vereis o vosso chefe julgado também. Glória ao Rei Jesus. Dois leões não podem rugir no mesmo território. Então tem dois. É o desafio, a guerra. Aleluia. Deus nunca perdeu batalha. Saibam disso. Deus nunca perdeu batalha. Deus nunca perdeu batalha. As portas do inferno não vão prevalecer contra a noiva de Jesus. Não vai. Sim. Lágrima no deserto. A terra já não pode mais brincar porque Deus enviou o seu servo. Não vai brincar mais. Não vai. Os políticos não vão brincar. Não vão. Serão cortados, destornados. Tem que dobrar o joelho ao Rei da Glória. Tem que confessar que Jesus é o Senhor. E vai se cumprir a palavra do Senhor. E sobre ti vai crescendo, nascendo, sim, a luz, a glória de Deus, para que os povos possam andar sobre a mesma glória. E até os reis. E os reis lhes será instruído o que eles nunca ouviram e não entenderam. E eles desta vez vão ouvir e vão entender como foram manipulados pela a Meretriz e as suas filhas. Terra não pode brincar mais. Machado desceu na terra. A terra é como uma laranja na mão de Deus que pode ser machucada assim. Machucada como uma laranja. Esmagada. Mas porque tem justos. E porque ele cumprirá a sua palavra, não vai esmagar essa laranja. Até o tempo determinado por ele. Mas depois ele vai esmagar isso. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A carne de Jesus é verdadeira comida e o sangue de Jesus é verdadeira bebida. Vindem à mesa do Senhor. Sim, venham comer os manjares celestiais, o pão vivo que desceu do céu. O resto é balotas. Balotas não dão vida. Mentira, mentira, mentira. Glória a Jesus. Há uma menina que está a pular agora. Ele também repetiu assim: mentira, mentira, mentira. 3 mentiras. Tem que comer a carne de Jesus e tem que beber o seu sangue. Pode participar da ceia, mas isso não te dá vida. O que te dá vida é a palavra de Deus. O que te dá vida não é somente crer na palavra, é viver a palavra. Porque os que creram na palavra e não viveram, não comeram a palavra. Mas os que vivem, porque creram de coração, comeram.
e receberam vida. Beberam e receberam vida. Oh, Jesus disse à mulher samaritana: eu tenho uma água para dar. Todo aquele que beber da minha água nunca mais vai ter sede. E a água que eu lhe der vai saltar para a vida eterna. Água viva, o sangue de Jesus, o Espírito Santo. Por isso, quando Jesus foi morto, o sangue e a água caíram. João testificou, João viu tudo. Há um soldado romano que lhe espetou com uma espada e o sangue com uma lança, e o sangue caiu. Mas antes entregou o Espírito ao Pai. E agora? O que é que vocês esperam? Quando ele ressuscitou, não ressuscitou mais com sangue, mas sim, nas suas veias corriam, ainda correm, as águas vivas, o seu Espírito, o Espírito de Deus. Ouviu? Para ter vida eterna, tem que receber as águas vivas nas tuas veias. Não é sangue. O sangue e a carne não vão entrar no céu. Não pode entrar a eternidade. O sangue dos bodes não pode perdoar ninguém. Sim, como está escrito, oblação pelos pecados, sacrifícios rejeitaste, corpo me preparaste, eis-me aqui, sim, para fazer a tua vontade. Oh Deus, tira o primeiro, estabelece o segundo. Oh Deus, sim, é Deus reclamando: não quero mais sacrifício de animais, não quero mais os bodes, parem com isso. Agora eu vou vos levantar um. E João apresentou: esse aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, o Senhor rejeitou as oblações de sangue, os sacrifícios de animais para perdoar os pecados dos homens. E ele preparou um cordeiro imaculado. Corpo me preparaste, minhas orelhas furaste, ó Deus. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. E ele fez a vontade do Pai. E qual foi a vontade do Pai? Golgota, Golgota, Golgota. Sim, no lugar que se chama caveira, se chamava caveira. E lá subiu, glória a Deus, com seu vitupério. E lá foi sacrificado. Sim, lá foi sacrificado para nossa redenção. E fomos comprados com seu sangue. Aleluia! Glória a Jesus. Ele teve que sacrificar o sangue humano para você ter vida. E agora? O que é que você está a esperar? Tem que vir na mesa do Senhor. Tem que vir comer o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Dizia e diz e dirá ainda Jesus enquanto a humanidade estiver aqui na carne. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Vossos pais comeram do maná e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre, para sempre. Vida eterna está em Jesus Cristo, em comer sua carne, sua palavra, em beber seu sangue, seu Espírito, o Espírito do Senhor Jeová, que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós conheceis. Dizia Jesus aos seus discípulos: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mesmo Jesus é o Espírito. O mesmo Jesus é a vida. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas o mundo não pode receber a vida, porque não conhece a Jesus. A vida está em Jesus. E vocês querem reclamar, querem discutir, querem chamar a verdade de mentira, querem chamar os profetas de Deus de falsos profetas. Lembra-te, Jerusalém pagou um preço muito grande e ainda paga por matar os profetas. Oh Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junto aos seus pintos, não quiseste. É isso que vai acontecer. Jerusalém hoje é a garra, e esta garra são as igrejas corruptas, a sinagoga de Satanás. Essa profecia agora não é para Jerusalém material, é Jerusalém espiritual. Você é sinagoga de Satanás. Nós somos a Sara e os seus filhos, somos a livre, sim, a Jerusalém celestial, mas vocês são do Monte Sinai, e a profecia cai sobre vocês. Vossa casa vai ficar deserta, vossas igrejas vão ficar desertas, vossas igrejas vão ficar desertas. Ainda bem que eu não vou falar e não me vereis mais. Vocês vão me ver e vão me suportar. Ninguém conseguirá me tirar da terra. Ninguém tem poder de me tirar da terra. Como está escrito: nenhum poder tereis contra mim, se do alto não vos fosse concedido. Nenhum.
Estão escandalizados porque eu falei que vou morrer em 2056. Essas já são as duas matérias. Escândalo, escândalo. Deixai-os, eles são condutores cegos. Toda árvore que o meu Pai Celestial não plantou vai ser cortada para ser lançada no inferno. Vocês até deveriam ficar espantados. Que homem é esse que fala até o ano da sua morte? Então vem me matar e depois digam: olha, o homem falava em 2056 e morreu antes. Me matem! Só que uma coisa vai acontecer: vocês não vão chegar em 2056. Antes de 2050 vocês todos já estarão mortos. Antes de 2050. Para não falar 2029, né? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A terra, quem é que já revelou, glória a Deus, o ano que vai começar a grande tribulação? Quem? Quem é que revelou? Na terra. Mostra-me alguém. Mas eu te revelo o ano que vai começar a grande tribulação. Eu te falo com convicção e resistem a isso. Se não acontecer, então naquele dia me dizem: falso profeta. Vocês não estão a ver que é uma coisa nova? Vocês não estão a ver? Não estão a ver? Vocês não estão a ver que isso é um espanto? Sejais humildes, mesmo não conhecendo Deus. Aquela humildade de mente. E dizer: bom, uma coisa nova. Nós estamos a entender? Então fechem os vossos lábios. Lábios fechados, pelo menos para vocês não acarretarem maldições. Agora vocês não entendem nada. Não conhecem a Deus. Os mistérios, vocês estão a dizer mentira. Mas também eles falaram isso a Jesus. Disseram que Jesus era mentiroso, que Jesus era falso profeta, que Jesus era o próprio diabo, o príncipe dos demônios. Eu nunca vi a mentira crer na verdade. E nunca vi a verdade a crer na mentira. As duas sementes sempre vão permanecer juntas até o tempo da colheita, até o tempo do juízo final, até o tempo do julgamento. Mas antes do juízo final, já começou o juízo temporário. O machado desceu, aleluia, para cortar as árvores. Eu não falei? Quando eu falei isso, foi em 2000 e quando? 2019. Eu falei que o machado poderia cortar as árvores. Sabe quem são as árvores infrutíferas? Eu vos falei. São os falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. E o coronavírus é o meio que o diabo está a vos matar. Com a anuência de Deus. Porque Deus está a limpar a sua era. Ele está com a pá na sua mão para limpar a sua era, para juntar o trigo nos armazéns. E vocês como palha para serem lançados no fogo. Você não está vendo como o machado está a cortar? Onde está Tibi Joshua? Se eu duvidei, menti. Nem sequer vocês, a incredulidade é tão grande e vocês estão a fingir que vocês não ouviram. Se o teu chefe foi cortado, quem és tu? O gafanhoto. Se a raposa foi cortada e você que é pulga. Porque existem hierarquias, dimensões espirituais. Se o maior falso profeta daqui a pouco vai ser cortado, você quem? Você padre, você quem vai falar? Se o teu chefe, eu lhe expulsei do trono. Só que os padres estão em silêncio, não falam. Por que você não fala? Olha, aquele maluco fala tão que ele que expulsou o Bento XVI. Falam isso. Eu desafiei que o Tibi Joshua se vier em Angola, então não sou homem de Deus. Vem? Mesmo antes, nunca chegou aqui. Todos os falsos profetas fogem aqui a esse território. Se você não sabia. Vem esses miúdos aí. Esses aí de baixo. Os grandes falsos profetas fogem nesse território. Fogem. E o território com mais dinheiro. Com mais cumbu, como disse na minha terra. Eles fazem cruzadas, vão com bilhões. Ou com milhões de dólares. Nem mesmo a crise tirou os dólares aqui desse país. E agora? Não vieram buscar o dinheiro por quê? Mandavam seus meninos, porque eles sabiam que iam morrer. Que não. Que é terra de Deus. O machado está aqui. E esse machado não vai cortar somente os de Angola. Já começou a cortar.
Aleluia. Olha o pipiri. Bramiu o leão. Quem não vai temer? Quem? E o Senhor Jeová está a falar. E tem que ter alguém para profetizar. E vocês estão a querer dizer, cala a boca, não fale mentiras. Deixa eu vos contar uma história. E o homem começou a profetizar, o profeta que o Senhor enviou em Samaria. E veio o rei, mandou, prende esse homem. Olha, levantou, prende esse homem. A mão secou. Pá. Não digo até que é trombosa, a mão ficou ressecada. Tinha que dobrar o joelho ao profeta e dizer, por favor, ora por mim, por favor. É isso que Deus vai fazer. Vocês vão vir implorar favor. Vocês vão vir implorar favor. Vocês vão vir implorar favor. Aqueles que sobreviverem. Porque está escrito assim. Aqueles que sobreviverem vão vir se prostrar para implorar favor. E os filhos daqueles que te perseguiram também vão vir implorar. Porque se o pai for julgado, o filho também vai ser julgado. Não que ele faça o que fez o capitão. E o terceiro capitão foi humilde. E dobrou o joelho a Elias e começou a implorar pela sua alma. Mas os dois orgulhosos morreram com seus 100 homens. É 50, né? Glória a Jesus. Ouviu? Morreu o primeiro, morreu o segundo e o terceiro dobrou o joelho. Salva a minha alma. E Elias lhe poupou. E aqueles que se humilharem serão poupados. As varas dos magos vão ser engolidas. E já começou o trabalho do engolimento, da engolição. Já começou esse ministério, essas varas vão desaparecer. E a profecia, eu a repito agora, vossa casa vai ficar deserta. Vai ficar deserta aos pingos, aos gatos pingados. Sim, vocês, porque estão a brincar com a verdade. Bem falou um rapaz aí, o pastor disse, esse homem desceu para vir cortar tudo na terra. Sim, eu vim cumprir a palavra de Deus. Dizem não, pode dizer não. Lá no inferno vocês vão saber que afinal era verdade. Para bater os lugares altos e elevar os lugares baixos. Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos em Israel. E a espada pode me traspassar em 2056. Escandalizados. Ai, está a mentir, está a mentir. Você verá isso. Não vai chegar lá, mas você vai saber lá no inferno que lá na terra é 2056. Lá no inferno você saberá que na terra são 2056. E que o homem ainda está na terra. Oh, glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu para jejuar 40 dias. 40 anos, aliás. 40 anos. Como é que eu vou parar no meio? Como é que eu poderia morrer no meio? Como é que eu... Se ele falou, vai, caminha, 40 anos. E como eu poderia perecer antes dos 40 anos? 40 anos, 2016 mais 40 dá quanto é? Aleluia. Glória a Jesus. Ouvistes, o povo da terra? Só que vocês estão espantados pelas coisas que eu estou a falar. Estou a falar coisas muito profundas. E outro pastor falou aí, não sei se é pastor ou diácono, ministro ou profeta. Esse homem está a falar coisas muito profundas. O povo não está preparado para ouvir isso. O povo está preparado sim. Vocês esconderam, se vocês queriam fazer dinheiro. Está de vos doer porque eu não estou a cobrar dinheiro pela sabedoria e revelações e mistérios que eu estou a desvendar na terra. Vocês queriam que eu fizesse um livro e sentasse na escola, como é? Na Praça da Independência, fazer publicidade. Olha o meu primeiro livro. E com a assinatura do apóstolo. E é só 5.000 kwanzas. Eu já disse que se eu escrevesse livro, seria best-seller. E não ganharia nada. Ouvistes o povo da terra? Sim.
E aí vem, isso tá como se fosse, como é que se diz na gíria, hein? Não se está doendo o cotovelo. Ah, esse homem está dando isso de graça, está dando isso sim. Se eles deram bolotas e acharam que era sabedoria. Sabedoria diabólica, segundo os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém me perguntou aí, fala como você expulsou o Bento XVI. Tem mensagens que eu falo disso. Vai na YouTube, deve estar também no Facebook, Instagram, tem lá a mensagem, a Igreja Católica, a mãe de todas as prostitutas da terra. Não sei se aí falei o quê. Eu acho que falei. Você está pensando que eu sou um desconhecido na terra? Alguém disse, apareceu. Eu apareci agora. Aos cegos do mundo físico, da secura, ou então da cegueira física, espiritual, né? É que então me viram agora. Mas os conhecem as profundezas de Satanás, já me conheceram desde o princípio. Desde o meu nascimento. E quando Bento XVI veio para advertir o Estado angolano do perigo que passava e o que estava a acontecer no país e o que iria acontecer, e também veio consagrar todos os macumbeiros da África. Até conheço até o lugar onde foi, ele reuniu com eles. Aquele que vocês chamam Papa estava no cemitério. O Papa estava no cemitério à noite. Ouves? Até o cemitério desapareceu. Não existe. Porque eu orava, ia orar lá. Os demônios foram expulsos, nunca mais. Vai vir fazer lá quê? Tem que fechar o cemitério. Agora lá não sei se é empresa. Escuta muito bem que eu vou vos falar. E ele veio para tentar. Estou a responder você que me fez essa pergunta. Para tentar calar a mulher que chorava. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro, lágrima, Raquel chorando pelos seus filhos, e não quero ser consolada, porque eles já não existem. Quem pode consolar aquele que está a chorar pelos seus filhos que estão no cativeiro? Quem poderia parar, aleluia, Moisés, pelos seus filhos que ele havia abandonado no Egito, no cativeiro? Quem poderia parar Moisés? Quem poderia parar Jesus de Nazaré pela obra que ele veio a fazer? Foge! Herodes quer te matar. Diz aquela raposa que eu vou continuar a expulsar demônio, a curar os enfermos hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Eu tenho poder para te salvar e tenho poder para te condenar. Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Getsemane da vontade. E eu vejo o Senhor a orar. Pai, se possível for, faz-me passar deste cálice, mas não se faça a minha vontade. Os poderes das trevas desceram para tentar levar Jesus a negar a morte, mas Jesus se entregou voluntariamente e foi até Golgota. Golgota, Golgota. Ouviu? E aquela prostituta veio para me parar e dizer, pare de chorar. Tudo no espírito, não pode ser no físico. Pare! E sabe o que é chorar? Chorar e orar. Por isso ele veio levantar barricadas, fortalezas grandes. Sim, toda a África se movimentou. Serra Leoa, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Senegal, Nigéria, os Congo, tudo se movimentou para a guerra, para vir parar a mulher que chorava. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Sim, em Ramá se ouviu uma voz. Sim, lamentação e choro. Sim, glória a Jesus. E ela chorava, e chorava, e chorava. Nem mesmo os macumbeiros que ele consagrou, nem mesmo as potestades que ele tirou da Europa para a África, porque ele tirou potestades. As águias do ocidente vieram, as mesmas águias que dominam aquele território, e não voltaram mais. Glória ao Rei Jesus.
Glória ao Rei Jesus. Glória ao Rei Jesus. Vieram as águias do Ocidente, vieram as águias do Oriente, não conseguiram parar o movimento. E as orações foram intensificadas ainda mais. De abuso, aumentaram-se as orações naquele período. Queima, 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 queima. Aleluia! Noite vem, noite vai. Noite vem, noite vai. Dia vai, dia vem. Dia vai, dia vem. Parece um tolo, um preguiçoso, como fui chamado, o preguiçoso que não trabalha. Fechado. Horas, dias, semanas, meses, anos. E onde é que nós estamos? Mas já mesmo naquela ataque que ele fez, pagou um preço muito grande. Por isso eu desafiei que o Francisco nunca vai vir aqui. Eu vi, foi convidado para vir visitar Angola. Nunca isso vai acontecer. Nunca. Ouviu? Israel Laza. Nos mentiram. Agora estamos preparados. Sim, foram enganados, manipulados, maniatados pelos mestres corruptos, cegos. Agora a verdade está aqui. E foi assim. Foi mandada uma palavra, a espada do Espírito. Vai, aonde quer que você for. A palavra de Deus vai te seguir aonde quer que você for. E ele foi na terra dele, e as humilhações começaram. Alguns dias depois, partiu o braço. Pá! O Espírito Santo falou, viu? É a palavra que está a lhe humilhar. Outro dia, em plena praça de São Pedro, uma mulher lhe agarrou, lhe jogou no chão. Bem humilhada. É a continuação da humilhação. Até que pulou do barco, está escondido lá, morrendo sozinho, no chamado mosqueiro. Não sei se é mosqueiro ou mosquiteiro, não sei como é que chama, mosqueiro. Onde está escondido como um cadáver. Porque ele tentou desafiar Deus. E o outro veio com prudência. E tem que honrar as autoridades. Glória ao Rei Jesus. Não é Maria, nem profila da Bahia. Não é Papa, nem pastor. Jesus Cristo é o Senhor. Ouvistes, ó povo da terra? E ainda estamos a chorar para trazer a festa na terra. Vai haver festa na terra. Vai haver festa na terra. Vai haver festa na terra. Sim, a terceira festa judaica, simbolicamente ontem foi festa literária, mas a verdadeira é esta, a festa dos tabernáculos. Não é mais, aleluia, a Páscoa nem o Pentecoste. Vai haver a terceira festa, a festa dos tabernáculos, e o povo está a vir aí, e a comida está a ser confeccionada. Essa comida aqui, o pão vivo que desceu do céu, essa comida é palavra viva revelada, não é letra. Essa comida que deve ser preparada com as lenhas, aleluia, com muito sacrifício, como está escrito que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas eles, os corruptos, estão de atalaia. E ainda assim estende as mesas, estende as camas. São cães gulosos, não podem ladrar e amam tosquenejar. Que atalaia é essa? Amam tosquenejar, que é o sono, ama as camas, ama as comidas, ama o sexo, até sexo fora do casamento. E dizem que estão da atalaia a vigiar o povo, estão na torre de vigília. Bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eles cada um corre no seu negócio, no seu trabalho, no seu serviço, trabalhando para as coisas materiais. Sim, seu Deus é o ventre e só pensam nas coisas da terra. E a glória para a confusão deles. Infelizmente, perdidos estão. Mas nós estamos a pensar, aonde está o nosso Senhor Jesus, o grande tesouro, aleluia, que nós descobrimos. Quem descobriu Jesus, descobriu a riqueza das riquezas. E permaneça nisso. E o mundo nunca mais será o mesmo. Porque o sol da justiça vai brilhar. A luz vai resplandecer nas trevas. E o povo que estava em trevas vai ver luz.
Já começaram a ver luz. Já. Deus abençoe todos vocês.